Quem apostava que com o governo Temer as coisas iriam se acalmar no Brasil pode estar errado. Aqui nessa notícia do dia 26 de julho de 2016, lembrando que hoje é 9 de setembro de 2016, a notícia da revista Fórum já dizia o seguinte: centrais sindicais cogitam greve geral caso a reforma trabalhista de Temer seja aprovada. Todos nós sabemos que o Temer quer fazer uma reforma trabalhista e praticamente fazer o trabalhador pagar a conta tanto do impeachment dele, como também a conta de tudo que aconteceu de ruim no Brasil nos últimos anos. Então, a gente vai falar sobre essa notícia, quem apoia, quais são os pontos que interligam essa notícia e falar também sobre as greves que já começaram, né? Então, essa greve geral foi anunciada em julho e hoje, em setembro, a gente já tem algumas greves inicializadas e eu vou falar também sobre o perigo que está tendo de ter uma greve geral no Brasil que pode parar o país inteiro, o que não seria bom. Pois bem, vamos primeiro entender essa notícia. No último dia 20, o ministro do Trabalho disse que o governo interino vai encaminhar 3 propostas de reforma trabalhista para o Congresso. O governo chamou as medidas de uma flexibilização da CLT. Olha a palavra bonita que o governo usa, o governo Temer, do PMDB. As propostas podem afetar a jornada de trabalho, a aposentadoria e oficializar a terceirização. Vale dizer o seguinte: afetar no sentido negativo, tanto um como o outro. Flexibilizar é tirar direitos, declarou o presidente da CUT. Dirigentes das 6 principais centrais sindicais do país se uniram nesta terça-feira, dia 26 de julho, na capital paulista, para uma Assembleia Nacional em que foram debatidas estratégias contra os possíveis cortes nos direitos trabalhistas. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que no último dia 20, o presidente interino, que ainda nesse tempo era interino, agora já é presidente, vai encaminhar ao Congresso Nacional até o final do ano 3 propostas que envolvem mudança na atual legislação trabalhista, uma atualização na CLT, a regulamentação da terceirização e a regulamentação do Programa de Proteção ao Emprego. Estamos combatendo para que no Brasil não haja golpe e retrocesso. Isso é um consenso com as demais centrais. Aqui neste fórum o que estamos trazendo é o consenso. O que nos deixa unificado é a não retirada dos direitos dos trabalhadores, não mexer na CLT, na jornada de trabalho, declarou o Wagner. Ou seja, os trabalhadores, os presidentes das sindicais, estão entendendo como uma retirada de direito e não flexibilização da CLT, e sim uma retirada de direito. Não podemos perder o patamar da consolidação das leis do trabalho. Não aceitamos que se retire direitos, como quer de forma intempestiva o presidente da Confederação Nacional da Indústria. A carga horária semanal de 80 horas voltando à escravidão. Isso realmente aconteceu aí. Ele propôs isso com uma má informação tremenda, mas propôs. Paulinho da Força, e atenção agora, Paulinho da Força, presidente da Força Sindical, defendeu que o governo deveria tomar outras medidas de enfrentamento à crise econômica, com a redução de taxa básica de juros. Os mais reacionários começam a dizer que a crise tem que ser paga pelos trabalhadores, mas não estamos dispostos a pagar sozinhos. Segundo Paulinho, a negociação com o governo sobre questões trabalhistas é inexistente. Soubemos apenas pelos jornais, o governo não nos apresentou nada e disse, com relação à reforma da Previdência, as centrais sindicais apresentaram um conjunto de propostas e ainda não tiveram resultado. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o Paulinho da Força. O Paulinho da Força, que é o presidente da Força Sindical, ele apoiou esse golpe. Ele, o tempo todo, foi uma das principais lideranças desse golpe. Ou seja, a situação que está hoje é por causa do Paulinho da Força. Não ele sozinho, mas ele sim. Ele é responsável por esse golpe. Agora não adianta ficar fazendo protesto contra Temer, porque ele andava com Temer para cima e para baixo. Ele fez campanha em todo o Brasil, reuniu as sindicais, lavou a cabeça das pessoas para que o Brasil chegasse na atual situação que está agora. E aí vocês perguntam, ele não sabia que o Temer queria fazer isso? Ele não sabia que o PMDB estava em complô com o PSDB para fazer uma agenda neoliberal? Ele não sabia de nada disso? Se eles só andavam colados um no outro, fazendo reunião com o Temer, com toda essa corja que aprovou isso, agora vai dizer que não sabia? O deputado federal Paulinho da Força ficará marcado na história como coadjuvante, quase figurante do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Braço direito de Cunha no Congresso, ainda tem isso, ele é braço direito do Cunha. O sindicalista consegue acumular mais processos do que a figura principal do enredo. Então, ele está altamente envolvido, coadjuvante do impeachment de Dilma. Isso daqui é do dia 16 de abril
de 2016 aqui no site medium.com. Eu vou deixar o link aí para que vocês possam averiguar vocês mesmos. E para finalizar o seguinte, as centrais sindicais concordam que uma greve geral de categorias é possibilidade no caso de confirmação das perdas de direitos. Ninguém faz greve geral por vontade do sindicato. Vai ter, se mexerem na Previdência, na CLT e na jornada de trabalho, não por ser contra um determinado governo, disse Wagner. Ele informou ainda que a CUT não negociará com o governo interino. Ele não foi eleito. Se passar o processo de impeachment, aí vamos negociar. Então, eles não iriam negociar porque não havia impeachment. Hoje já tem, eles estão dispostos a negociar, só que não é contra o governo que eles estão falando aqui, não tem nada a ver com o governo. Vai ter greve geral se mexer na CLT, na jornada de trabalho, entendeu? Nessas duas coisas aqui, na Previdência. Aí a gente vai dar uma olhada agora, o seguinte, o governo atual, ele é apoiado, ele tem como base o PSDB. E o PSDB, que apesar de ter o nome aqui social, é um governo é formado por pessoas altamente de pensamento de neoliberais, que faz o trabalhador, quer privatizar tudo, diminuir o tamanho do Estado, isso é típico de coisa neoliberal. O nome é social, mas o comportamento é de neoliberal, é isso que eu estou falando. Tem gente que diz, o PSDB nunca é de direita, mas é assim, se comporta como direita. Após impeachment, cúpula do PSDB pressiona Temer por reforma na Previdência. E não só isso, o PSDB, que está pressionando o governo, que é a base do governo, pressionando o governo para fazer as reformas neoliberais que eles estão propondo aí. Inclusive, o Aécio deu um ultimato aí para o Temer, que é o que eu estou mostrando nesse vídeo aqui, que o Aécio Neves, presidente do PSDB, ameaçou o Michel Temer publicamente, se ele não fizer as reformas, então eles vão romper com o Temer. Depois disso, depois dessa pressão do PSDB em cima do PMDB para fazer as reformas neoliberais, aí a reforma trabalhista proposta por Temer quer alterar a CLT e ampliar a terceirização. E eles querem fazer isso antes das eleições municipais, como mostrado nessa notícia aqui do dia 6 de setembro de 2016, da revista Valor. O governo enviará a reforma da Previdência ainda em setembro. Por que isso? Por pressão do PSDB, especialmente aí do Aécio Neves. Eles querem fazer o Temer fazer todas as reformas impopulares, ditas impopulares. Por quê? Porque vão cortar direito dos trabalhadores. Então o Aécio Neves foi lá, fez a pressão, funcionou. O Temer resolveu então mandar a proposta de reforma da Previdência, que vai cortar direito dos aposentados, antes das eleições municipais. Ou seja, o golpe está aceleradíssimo. Enquanto isso, os trabalhadores, percebendo que vão perder direitos, tanto os aposentados como os trabalhadores, né, na CLT e outras categorias mais, começaram então o movimento de greves. A primeira greve geral no Brasil foi a greve dos bancários, que começou no dia 6 de setembro. E aqui no dia 8, a Globo já está publicando que a greve dos bancários fecha mais de 8.000 agências no terceiro dia, diz Contrave. A categoria rejeitou proposta de reajuste salarial de 6,5%. Sindicatos pesam em reposição da inflação e de aumento real. Essa notícia dá a impressão que a greve dos bancários nada tem a ver com o Fora Temer, né? Mas isso aqui é típico da Globo, da grande mídia brasileira, que está apoiando esse golpe aí o tempo todo. Inclusive aqui na foto eles não mostram nada disso, né? Não mostram nada de Fora Temer. Só que se a gente pesquisar aqui, por exemplo, no site dos bancários, bancariosdf.com.br, você vai ver o seguinte: 2 de setembro de 2016, bancários encerram a Assembleia que decretou greve aos gritos de Fora Temer. Então você vê aqui na camisa de todo mundo aqui, ó, Fora Temer, golpista e tudo mais. Então a greve dos bancários é motivada muito por essa questão de mexer nos direitos trabalhistas. E aí temos o seguinte: com a greve dos bancários, as agências do Correio são alternativas. Isso aqui foi publicado no dia 6. Então, muitas pessoas que precisavam ir ao banco para resolver alguma coisa poderiam ir aos Correios. Só que o Correio de Alagoas já decretou greve por tempo indeterminado a partir de 14 de setembro. Em assembleia realizada na noite dessa segunda-feira no auditório da Sintec de Alagoas, localizado no bairro do Prado, 204 trabalhadores do Correio decretaram estado de greve e afirmaram que caso o governo não recue na proposta de retirada dos direitos dos excetistas e não apresente um reajuste salarial, condições de trabalho e outras reivindicações que atendem a categoria, exemplo
do fim do projeto de privatização dos Correios, os funcionários decretarão a maior e mais importante greve da história da estatal em todo o Brasil. Isso aqui é em Alagoas. Aqui no vídeo está mostrando, inclusive, o momento que eles fazem a votação e aprovam a greve, por unanimidade. Vejam esse vídeo aqui também. Após isso, a greve em Alagoas já está decretada. Após isso, aqui no site Em Tempo, Correios podem entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. Essa notícia é do dia 8 de setembro de 2016. Vou aumentar aqui. E vocês vão ver o seguinte: funcionários dos Correios no Amazonas podem entrar em greve a partir da quarta-feira, dia 14, ou seja, os outros Correios estão aderindo a essa greve. Data prevista para a Assembleia Geral da categoria, que definirá a adesão ou não à paralisação geral em âmbito nacional por tempo indeterminado. Isso também tem ligação com o governo Temer e com essa reforma que vai ferrar com os trabalhadores e aposentados que está sendo feito aí. E aí vem a outra greve. Sindicato dos Metalúrgicos marca greve em São Bernardo do Campo. Paralisação é em resposta à demissão de 500 funcionários pela Mercedes-Benz. Mas aqui também eles falam, por exemplo, da CLT e dessas outras coisas que estão marcando também essas outras greves. E aí você vê aqui, olha, greve, se você colocar no Google, colocar a palavra greve fora Temer, você vem aqui na ferramenta de pesquisa e coloca aqui na última semana, né? Aí você vai ver greve dos bancários, tribuna classista fora Temer, outra greve que está sendo organizada, direta já, fora Temer, bancários e outros grupos, ó, metalúrgico e outros grupos que estão ameaçando entrar em greve geral. O perigo é muito grande dessa greve geral, porque com certeza uma greve como essa, em função de ser uma greve pela saída do presidente atual, ela deve sim desestabilizar o país. Ou porém, aquela coisa que eu já falei no outro vídeo, a agenda que está sendo implementada por esse governo, ela não foi votada, ela não foi para as urnas. Por exemplo, quem votou na Dilma votou no Temer, correto. Mas quem votou na Dilma votou em um programa de governo que foi debatido antes das eleições. O programa de governo que foi aprovado não é esse, não tem nada a ver com esse que está agora aí sendo executado. É um outro. Esse programa que está sendo executado é o programa do PSDB, que foi derrotado nas urnas. Essa é a diferença. Portanto, quem votou em Dilma votou no programa de governo da Dilma, não na pessoa dela. E quem votou no programa de governo da Dilma, com certeza recusou esse programa de governo atual. A outra coisa interessante é o seguinte: se você gritou fora Dilma e acredita que Dilma e Temer entraram juntos nessa parada, né, estão juntos, então você que foi pra rua, coxinha, não sei o que, foi pra rua gritando fora Dilma, lembrando que você diz quem elegeu um elegeu o outro, o lógico seria também você ir pra rua gritar fora Temer, porque na sua consciência, quem votou em Dilma votou em Temer, é isso que você está falando. Então, se você gritou fora Dilma, você também deveria gritar o fora Temer na rua e se juntar aí a esses protestos. Há uma indicação que o Temer deve unificar o Brasil inteiro através justamente desses projetos. Que ironia, né? A coisa começou com o Temer justamente separando o Brasil e normalmente agora deve se unir o Brasil inteiro, ecoando cada vez mais forte aí o grito de fora Temer. As manifestações são diárias e a tendência é de isso não melhorar. A tendência forte que nós temos em relação ao próximo presidente é que uma eleição seja realizada ainda esse ano, o que eu acredito que seria a melhor solução, e agora é minha opinião, não é notícia, porque já que nós temos um programa de governo que não foi eleito pelo povo, vamos falar de programa de governo, não de presidente. O programa de governo não foi eleito pelo povo, não foi esse programa que ganhou. Então, o certo seria eleger um novo presidente para que ele tivesse respaldo, para que ele tivesse legitimidade, o que esse governo atual não tem. Não deixe de deixar seu comentário e compartilhar o nosso vídeo aí em todas as redes sociais para que a gente tenha cada vez mais gente participando desse processo que é muito importante para o Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.